Aleluia. Esdras, no capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Então, o rei Dário mandou que se fizesse uma profunda investigação nos arquivos da Babilônia, que estavam protegidos nos mesmos locais em que se guardavam os tesouros. Entretanto, na cidadela de Ecbatana, na província de Midian, foi encontrado em um pote o rolo na qual estava escrito o seguinte documento: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja edificado para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 27 metros, e a sua largura também de 27 metros, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Além disso, todos os utensílios de ouro e de prata pertencentes à casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e transportou para a Babilônia, serão devolvidos para o templo em que está em Jerusalém. Cada objeto para o seu devido lugar. Serão todos recolocados na casa de Deus. Aleluia. Aleluia. É tremendo, né, irmão? Se você parar para analisar, a Bíblia está falando aqui, ela é bem clara. O rei Dário, ele assumiu o reinado depois de Ciro. Mas sabemos que Ciro havia feito um decreto dando ordens para que fosse liberado a reconstrução do templo em Jerusalém. Para quem não sabe quem foi Ciro, Ciro foi aquele que veio depois do rei Nabucodonosor. É claro que depois Nabucodonosor veio depois veio ele, Ciro. E aqui nós podemos observar que foi dado um decreto dizendo que estava liberado para a construção, para a reconstrução do templo. E podemos observar que mais adiante, e começa assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas, e serem completamente queimadas no templo para ser queimadas no templo. E além disso, todos os objetos de prata foram devolvidos. Então o rei Dário mandou as seguintes respostas e estas ordens. Aqui nós podemos observar que Ciro tinha dado uma ordem, e essa ordem, que fosse liberado para a reconstrução do templo, uns dos profetas do Senhor resolveram tomar uma atitude de fazer essa reconstrução. E através dessa atitude, dessa reconstrução, a Bíblia diz que foi dado início à reconstrução da obra do templo do Senhor. Mas diante de toda a obra na qual se diz para a casa do Senhor, sabemos que toda obra tem seu impedimento. E agora, pois, Tetanai, governador da além do Eufrates, Shetar-Bosnai e seus colegas, os Afarsaquitas, que vivem na província de Eufrates Oeste, retirai-vos para longe dali, de modo algum interrompeis a obra desta casa. Mas sabemos que a Bíblia está dizendo aqui, antes de acontecer tudo isso,
que a obra do Senhor ela tinha sido embargada. O porquê que essa obra ela foi embargada? Porque este mesmo camarada, Altenai, ele viu o povo reconstruindo, e aquilo incomodou ele. Aquilo incomodou ele de uma tal forma, que ele chegou diante dos sacerdotes, dos profetas que estavam naquele local, em Jerusalém, na reconstrução, e perguntaram para eles: mas com ordem de quem que vocês estão levantando esses muros tão altos? Com ordem de quem que vocês estão reedificando essa cidade? E quando essa notícia chega até Dário, porque eles fizeram um relato e mandaram para Dário, e ali ele começa elaborando todo o texto: rei Dário, aqui estamos aqui na província, tal, e tem um povo aqui que estão edificando novamente as muralhas, e sabemos que esse povo é um povo que já destruiu muitos exércitos de muitas cidades, escravizou muitos povos, e esse povo está crescendo, esse povo novamente está reconstruindo o templo, e eles têm um Deus poderoso, um Deus grande, que faz coisas impossíveis acontecerem, e esse povo estão se fortalecendo, eles estão se estruturando novamente. Automaticamente, quando ele manda esse relato para Dário, Dário diz: opa, manda embargar a obra agora, embarga a obra agora, está embargada, ninguém mais faz mais nada, ninguém mexe mais nada. E volta essa notícia para o sacerdote e para aqueles que estavam na manutenção do templo, da cidade. E quando chega essa notícia para os sacerdotes e para os profetas que ali estavam, eles ignoraram aquela ordem do rei Dário, eles continuaram trabalhando. E nesse meio tempo, o rei manda fazer uma busca minuciosa nos guardados do rei, do seu rei antecessor, para saber o que estava acontecendo, para saber o relato de fato, se realmente esse povo estava se agrupando, estava se reunindo, estava levantando a muralha, para poder criar um embate, uma guerra ou algo semelhante. E manda procurar, e ali procuram nos lugares onde estavam guardados os tesouros do rei. E a Bíblia diz que ali foi encontrado num pote um manuscrito, e esse manuscrito estava a ordem de Ciro, dizendo: não, realmente dei um decreto que tal, que o povo de Israel, eles estão libertos, foram todos libertos, e a partir de hoje a minha ordem é para que possam deixar eles construir, e tem mais, o próprio governo vai ajudar a reconstruir o templo do Deus Altíssimo, na qual o povo vai lá entregar seus sacrifícios, entregar suas ofertas no templo do Senhor. Dário, quando ouve, quando vê aquilo, Dário fala: opa, então de fato é verdadeiro a história, então eles não estão infringindo a lei, eles estão fazendo algo que é correto. Mas o que eu quero dizer para vocês, que a obra do Senhor, ela estava sendo executada, mas vocês podem perceber que se levantou alguns camaradas para tentar parar a obra, para embarrear a obra do Senhor, se levantaram de uma forma tentando paralisar, e a primeira coisa que eles fazem entre eles, começam com conversinha um com o outro, e aí eles se reúnem, para que a notícia chegue ao rei, para que o rei embargue a obra do templo do Senhor. Você já parou para notar que toda vez que vai se fazer algo bom, sempre levanta pessoas para contrariar, para tentar parar, para frustrar os teus projetos? Todas as vezes que tem algo bom para acontecer na tua vida, alguma coisa se levanta. Sempre quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem um projeto na tua vida, tu já percebeu que algo sobrenatural, às vezes de ruim, acontece na tua vida, dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de desanimar, dá vontade de largar tudo e sair correndo para nunca mais voltar? Assim aquele povo estava vivendo essa situação, porque eles estavam buscando reconstruir aquilo que Nabucodonosor,
o rei babilônico, havia destruído. Mas aqui nós podemos ver que Deus começa a mudar a história totalmente. O mesmo Deus que permitiu que Nabucodonosor fosse de encontro a Jerusalém, destruísse a cidade, destruísse o templo, permitiu que todos os utensílios do templo fossem levados para o palácio de Nabucodonosor. Vocês perceberam que é o mesmo Deus que começa a trabalhar agora a favor daquele povo? Deus permitiu que o povo fosse escravizado, que o povo ficasse 70 anos cativos, 70 anos preso. E de repente Deus começa a inverter a situação. Deus promove a liberdade. E através da liberdade Deus começa a promover a restituição. Então esse louvor que nos antecedeu, ele tem tudo a ver. Restitui, restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me. Eu creio que naquela época, quando eles estavam levantando as muralhas novamente, quando eles estavam recuperando o templo, quando eles estavam levantando os muros, as paredes do templo, ali eles cantavam: restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Ele está dizendo assim: Senhor, coloca o azeite na minha dor, porque quantos deles não foram chicoteados, humilhados? Quanto aquele povo nos sofreu? Então quando eles observam que a oportunidade de mudar a história estava diante deles, eles não pararam para pensar, eles não olharam para a dificuldade. Embora tivesse vindo a ordem para embargar a obra, eles ainda persistiram em fazer a obra. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que quantas das vezes se levantou contra nossas vidas um decreto para que fechássemos a obra, para que parássemos nossos projetos, para que desanimássemos, para que jogássemos a toalha, para que nunca mais voltássemos a fazer a obra, ou fazer o querer, ou buscar a Deus. Quantas das vezes o desânimo, a angústia, a ansiedade se levantou sobre nossas vidas, para nos abater, para nos entristecer. Eu creio que todos nós que estamos aqui já passou por momentos difíceis, momentos em que pensou em desistir de tudo, pensou em parar, mas persistiu, insistiu, e Deus mudou a história. É o que está acontecendo exatamente com aquele povo nesse instante, naquela reconstrução do templo, porque o templo era tudo o que havia de mais importante naquela época. Os palácios dos reis não era tão importante como o templo do Senhor naquela época. A Bíblia diz que Nabucodonosor levou os utensílios do templo do Senhor. Isso quer dizer que os utensílios do templo do Senhor não eram feitos de cristal, não eram feitos de vidros, não eram feitos de lata, não eram feitos de plástico, mas eram feitos de ouro. Porque naquele tempo exaltava-se o nome do Senhor, glorificava-se o nome do Senhor. Naquele tempo elevava o nome do Senhor acima de todas as coisas. Naquele tempo um templo era algo precioso, era algo de grande valia, era algo de grande importância, era algo intocável. Naquele templo, para se entrar dentro do templo tinha regras, para se pisar no altar tinha regra, para cuidar dos utensílios tinha regra, e a regra era tão clara que para cuidar dos utensílios do Senhor, a pessoa que entrava era amarrada por uma corda. Nos tempos antigos eram amarrados por uma corda, porque se aquela pessoa não tivesse em retidão, se aquela pessoa não tivesse em santidade, se aquela pessoa não estivesse fazendo verdadeiramente aquilo que agradasse a Deus, no momento que eles o tocavam no utensílio, para colocar azeite no utensílio, na lamparina,
era fulminado na hora, e ninguém podia entrar para tirar o corpo. A forma que se acharam era amarrando uma corda. Quando aquela pessoa, determinado tempo, ele não dava um toque na corda, é porque algo errado tinha acontecido, e eles esperavam um tempo, eles davam um toque para ver se a pessoa respondia. Quando a pessoa não respondia, eles começavam a puxar a corda, e ali vinha o corpo daquela pessoa que entrou dentro do templo de maneira indevida. Então o templo do Senhor era algo muito estimável. Nabucodonosor, ele invadiu o templo, ele entrou na cidade, mas com permissão de Deus, porque se Deus não tivesse permitido, jamais Nabucodonosor teria conseguido aprisionar o povo de Israel. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que tudo acontece na minha e na sua vida somente com permissão de Deus. Tudo que acontece na minha e na sua vida acontece com a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus, ele sabe como nos testar, como nos provar, como trabalhar em nossas vidas. Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Quantas das vezes nós achamos que a melhor forma de fazer alguma coisa é dessa forma ou daquela outra forma, mas Deus diz, não, a forma é totalmente diferente da sua forma, porque Deus trabalha de uma forma que o homem não vê e o homem não sabe, mas Deus ainda assim é um Deus maravilhoso, que Ele antecede, e Ele usa os teus profetas para avisar com antecedência o que vai acontecer, para que a pessoa saiba que tudo acontece através da vontade dEle. E aqui podemos observar que nesse momento está havendo um conflito, e esse conflito, ele acontece porque a ordem foi dada que poderia ser liberado para a reconstrução, mas um governador da determinada cidade de Eufrates, ele entende que aquilo não pode acontecer, ele vê que ele não tem autonomia para parar aquela obra. Aí ele recorre a alguém que tem mais autoridade que ele recorre ao rei. O rei se assusta da forma que chega a notícia, o rei manda embargar a obra, mas o rei, ele começa a buscar, ele começa a tentar entender, ele começa a tentar compreender o que está acontecendo, e quando ele descobre que de fato a ordem foi dada para a reconstrução, o rei diz, opa, de fato é verdade, vamos fazer o seguinte, a ordem agora já não é mais de Ciro, agora a ordem também é minha. Dário está dizendo, agora a ordem agora é minha também, eu vou assinar embaixo daquilo que Ciro deixou. O rei Dário agora assina embaixo do mandato, da ordem, do decreto do outro rei, para beneficiar o povo de Israel. Tudo aquilo que foi tomado, Deus começa a usar os reis, aqueles na qual o povo, inimigo do povo de Israel, começa a restituir a vida daquele povo. Aqueles que tomaram tudo, Deus faz com que eles devolvam. Aí Dário diz lá embaixo ainda assim, antes de terminar a carta, ele diz, e tem mais, tudo aquilo que Ciro mandou como decreto, para ajudar na reconstrução, agora a ordem é minha, todas as cidades, todos os reinos vizinhos agora vão ter que ajudar eles. Todos os reinos vizinhos, o que eles precisarem para a reconstrução, todos os reinos vizinhos terão que enviar ajuda, enviarão cabra, enviarão boi, enviarão novilho, enviarão comida, enviarão fartura, para que eles trabalhem felizes. Então o Senhor está dizendo, aquele que tomou, que te roubou da tua vida, que tentou te usurpar, te caluniou, aquele que te que te humilhou, o Senhor está dizendo, eu vou levantá-los para ajudar e restaurar a tua vida a partir de hoje. Deus está dizendo, seria muito fácil se eu fizesse,
mas eu vou fazer com que aqueles que te humilharam, aqueles que se levantaram contra você, serão eles que terão que vir até você para prestar ajuda. Eles terão que vir te ajudar, eles se levantarão, aquilo que tu pedir, aquilo que tu disser que precisa, eles mandarão para vocês, ainda felizes, porque saberão que o Deus de Israel foi com quem tocou no coração deles para que eles façam isso. Dário está dizendo: ei, quando eu assinar esse decreto já estou assinando, ainda tem mais, todos os reinos vizinhos terão que ajudá-los, e eu estou mandando também a minha contribuição. Essa contribuição eu estou mandando para que os sacerdotes, para que os levitas, para que aqueles homens de Deus, quando eles estiverem orando ao Senhor no templo, que eles venham lembrar de mim, das coisas boas, das ofertas, dos sacrifícios, aquilo que eu mandei para que eles possam orar por mim, orar pelo meu reino e também orar para os meus filhos, para que nós sejamos abençoados. Aqui nós podemos observar que o rei Dário, ele não perde a oportunidade, ele diz assim: epa, com certeza quando ele abriu aqueles manuscritos, com certeza ali tinha coisa sobrenatural, ali estava tudo dito ali, o que o Deus fez, o que o Deus do impossível, quantas batalhas Deus ganhou para o povo de Israel, o que Deus pertenceu, o que Deus preveniu, o que Deus fez acontecer, ali estava todo o relato. E quando Dário olha aquilo, Deus deu, opa, o Deus desses caras é um Deus sobrenatural. É esse Deus que eu quero para mim. A partir de hoje eu vou largar todas as idolatrias e vou começar a servir esse Deus. Para que nós venhamos entender quem foi o rei Dário. O rei Dário, vocês vão lembrar agora, o rei Dário foi aquele na qual aconteceu a situação de Daniel na cova dos leões. Quando se levantou ali alguns inimigos de Daniel, porque Daniel estava desagradando uma grande multidão, porque Daniel estava orando, clamando ao Senhor, e aquilo incomodava o povo, alguns deles, e eles fizeram um decreto. Naquele decreto ninguém poderia orar, e Daniel era de costume ele orar todos os dias, de manhã, ao meio-dia e à tarde. E assim eles pegam Daniel orando, chegam diante do rei Dário e diz: rei, o decreto dos medos dos persas não pode ser revogado. Pegamos um que estava orando a outro Deus, não estava orando por ti, rei Dário, não estava clamando a ti em oração, rei Dário. Vamos executá-los, rei Dário, vamos executar. Pois é, sabe quem que é? É Daniel, teu amigo. Dário diz: ixi, meu amigo Daniel, e agora? Mas vamos tentar bolar o sistema. O rei Dário tentou, mas não teve como burlar o sistema, porque ele tinha empunhado o anel, o selo real. E Dário depois disse assim: Daniel, meu amigo, que o teu Deus te livre da morte dos leões, que o teu Deus te livre do ataque dos leões, que ele possa te guardar. Podemos ver que aqui um homem, um medo persa, um homem na qual idolatrava, tinha outros deuses. Esse homem começa a ser muito mais crente do que muitos crentes. Ele começa a acreditar muito mais em Deus do que muitos que deveriam acreditar. Ele começa a ver que o Deus de Daniel, Deus de Belsazar, é o Deus do impossível. E Deus está dizendo essa noite para nós: se levantaram contra a sua vida para parar o projeto, se tentaram te destruir, se tentaram acabar com a tua vida, acabar com os projetos da qual Deus tem sobre a tua vida,
Se por um momento ou por outro você se rebelou contra Deus, Deus te colocou numa punição, Deus te colocou no deserto, Deus te colocou cativo, Deus te colocou prisioneiro. Deus está te dizendo a partir de hoje, se tu clamar hoje Ele te arranca do cativeiro, hoje Ele te traz para um lugar onde Ele tem projetado. O Senhor diz que hoje Ele começa a restituir, restaurar, restituir o templo na qual Ele já tinha começado a levantar. O Senhor diz que Ele vai fazer com aqueles que se levantaram contra você, chegarão diante de ti e terão que fazer aquilo na qual o Senhor decretou, terão que te ajudar, porque a palavra do Senhor já foi dada, a palavra do Senhor já foi liberada, e assim diz o Senhor nessa noite, a palavra foi dada e o projeto já foi assinado, eu carimbei com o meu anel, na qual não pode ser revogado. Hoje eu começo a libertar, hoje eu começo a mudar a história, começo a trazer a restituição, começo a trazer um renovo, onde era para derrota, para vergonha, hoje eu levanto para a honra e glória do meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não importa quantas palavras de maldição foram lançadas sobre a tua vida, o que importa é que aquele que tem poder sobre todas as coisas, hoje Ele fez um novo decreto. Hoje Ele assinou um novo decreto na minha e na tua vida. O que era para humilhação, o que era para vergonha, o que era para derrota, hoje começa a ser para a bênção, para a glória de Deus. Não se importe se levantarem contra a sua vida, não se importe se tentarem te destruir. O Deus da restituição está neste lugar. O Deus da restauração está neste lugar. E Ele está dizendo: hoje eu vou restaurar esse templo. Hoje eu vou restaurar este templo. O Senhor está dizendo: hoje eu restauro este templo. Pastor, mas em qual templo? Essa estrutura que nós estamos, o Senhor diz: tu és o templo do Senhor. E se tu és o templo do Senhor, onde havia a tristeza, a angústia, a ansiedade, a partir de hoje começa a emanar a bênção, a alegria, a esperança, a prosperidade. Começa a emanar a bacantoraia, começa a emanar a partir de agora a restituição, a restauração. É tudo novo, é tudo novo, é tudo transformado, é tudo para a glória, é tudo para a presença. O Senhor está dizendo: não importa quanto tempo tu está nesse canto da base, nesta prisão, não importa quanto tempo tu está prisioneiro onde o inimigo te colocou, não importa quanto tempo tu está prisioneiro onde tu se enfiaste por desobediência, mas hoje o meu amor cantoraia, a minha benignidade, a minha rebacantoraia, a minha graça vem de encontro a você. E se você se arrepender, eu mudo a tua história e ainda vou de encontro aos teus, vou restaurando, vou restauracantoraia, vou restituindo, transformando, fazendo tudo novo, tudo grande, e o meu nome será glorificado, o meu nome será exaltado. Assim diz o Senhor, que o nome dele será glorificado. Onde havia morte, haverá vida, diz o Senhor esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está levantando os teus inimigos para te ajudarem. O Senhor está levantando aqueles que se levantou contra a tua vida para te ajudar. O Senhor está levantando aqueles que te humilharam, aqueles que te caluniaram, aqueles que te defamaram. Hoje o Senhor está levantando aqueles para te honrar, para te ajudar, para te levantar, para restaurar, para restituir. O Senhor diz: é hoje. Hoje eu começo a mudar a história desse povo. Hoje eu começo uma grande restauração no meio desse povo. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Deus dá glória, Deus faz coisas que nós não conseguimos entender o que Deus faz. Eu, como todos vocês, eu tenho os meus momentos que só eu e Deus sabemos. E hoje eu estava com os meus filhos aguardando a pastora, que ela foi comprar uns negócios, e de repente veio um desses recicladores, catadores de papelão, essas coisas, e ele pede para uma mulher um valor, R$3, para ele comprar um cigarro. A mulher passa, tal, não dá atenção. Aí ele para no carro, do lado do carro, e aí ele começa a me pedir dinheiro, e eu digo, não tenho, eu só tenho cartão, eu não tenho. E ele diz, não, só R$3, eu digo, não tenho, eu só tenho cartão. Aí ele falou, não, então vai lá e compra para mim. Eu falei, eu não vou comprar cigarro para você. E ele começou a insistir, eu falei, eu não vou. Aí ele falou, ô pastor, eu queria ser como o Senhor. Eu falei, opa, eu já comecei falei, que é isso? Aí eu falei, opa, já estou entendendo, já eu conheço essa voz. Aí ele, ô pastor, olha só aqui. Ele foi no carrinho dele, está aqui o Cauã, não deixa eu mentir, nem vou mentir, nem preciso. Ele foi no carrinho dele, pegou uma Bíblia. Aí ele me traz a Bíblia, pastor, abre a Bíblia. Eu falei, eita. Aí eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, Amós 4. Imagina o que veio. Quando pegou no lombo, eu cheguei a encolher do banco. Falei, ai de vocês, mulheres, que vivem em casas, que se enfeitam, que se gloriam dos bens, dos pertences, e desprezam os meus, desprezam os pequenos, desprezam e humilham os pobres. Eu falei, eita Deus, peraí irmão, fui no cinzeiro, que eu sempre tenho uma reserva para eles, mas eu tento ver quem é merecedor. Aí eu peguei R$10 que eu tinha no cinzeiro separado para isso. Aí eu, toma irmão. Ele, não pastor, eu quero que o senhor desça aqui, porque eu queria ter um carro desse, eu queria ter uma barba dessa, eu queria ter um cabelo igual o seu, eu queria ser como o Senhor. Eu falei, mas nada impede, basta tu querer. Ele falou, não, mas eu quero conversar com o senhor de perto. Destravei o cinto, desliguei, puxei o freio de mão, fui lá, desci e comecei a conversar com ele. E aquele homem começou a chorar. Aquele homem se ajoelhou aos meus pés, começou a chorar, pegou as minhas mãos, beijou as minhas mãos. Eu não entendi, na hora eu não quis entender. Eu disse, o que é isso? E ele disse, pastor, tu és uma pessoa boa, tu é bom, tu tem um coração bom, me ajuda. Aí eu senti-me todo arrepiado, eu falei, aí eu senti aquela presença, aí eu vi que foi me dominando, aí eu lancei uma palavra sobre a vida dele, e ele tomou posse daquela palavra. Aí ele falou, o que eu quero é roupa, pastor, eu quero roupa, porque eu já estou arrumando um trabalho, e eu preciso de um chip, e esses R$10 eu ia comprar cigarro, não vou comprar, vou comprar um chip, porque a empresa vai me ligar, e eu vou ter o chip para receber a ligação, só que eu preciso de roupa. Eu falei, roupa está fácil, nós estamos no lugar, do lado aqui do lugar onde tem roupa, tu vai vir à direita aqui, na terceira ou na quarta casa à esquerda, tu vai lá, bate, chama Neia, fala que foi o pastor Otto que pediu para tu ir lá, que ela vai te dar umas roupas, fala para ela qualquer coisa, ela me liga. Ele falou, não pastor, puxa vida, tal. Aí a pastora chegou, não, como é que tu manda? Nós temos que ir lá levar ele. Eu falei, é verdade, então vamos embora, vamos. E ele foi no caminho, pastor, eu quero ser como o Senhor, eu falei, irmão, é só voltar para os caminhos do Senhor. Ele disse, eu vou voltar, pastor.
eu vou voltar. Eu falei, eu vou orar para você ter força, que sabemos que não é fácil para voltar para os caminhos do Senhor. Sabemos que quando nós estamos no caminho do Senhor, para sair do caminho do Senhor, é muito fácil, é muito rápido, basta um deslize, basta uma distração. Mas quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós caímos lá para baixo, para voltar novamente, sabemos que não é fácil. Se não tiver alguém para nos puxar, para nos rebocar, é muito difícil. Pastor, por que o senhor está contando isso? Porque aquele homem hoje, ele era cativo, ele era prisioneiro do inimigo. O inimigo estava usurpando a vida dele, o inimigo estava roubando a vida dele, o inimigo estava roubando os projetos dele. Ele precisava de alguém que lançasse uma palavra para que ele fosse liberto. Assim como o rei Sírio, assim como o rei Dário assinou o decreto libertando aquele povo. Aquele homem precisava hoje nada mais nada menos que uma palavra de liberação. Ele precisava que alguém liberasse no mundo espiritual aquelas amarras, aquelas cadeias. E quando a palavra foi lançada, aquele homem se cai no chão, ele cai prostrado, chorando, implorando perdão ao Deus Altíssimo, e disse: Senhor, dai-me força para voltar para a tua casa. Eu quero voltar a te louvar, eu quero voltar a te adorar, eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Eu quero que todos me vejam indo para a igreja de terno, eu quero que todos me vejam indo para a igreja, Senhor, com a Bíblia debaixo do braço, porque eu sinto falta da tua casa. Assim ele disse para mim, e eu disse: toma posse, que a partir de hoje as tuas amarras foram quebradas, as correntes foram destruídas, e o Senhor hoje restaura a tua vida. Ponha-te de pé, homem, em nome de Jesus. Vocês já perceberam o que Deus faz? Quando você está fraco, quando você pensa que você já não é mais nada, quando você pensa que você já não consegue mais nada, quando você fala assim: Deus, eu já não presto para mais nada, eu já não sou mais nada, eu não consigo mais nada, já não tenho mais força, como é que eu não consigo nem me guiar? Como é que eu posso fazer outras coisas? Senhor, que prova é essa? Que prova é essa? Aí ele levanta um que tem condições muito menores do que a sua, e no meu caso Deus me deu tapa na cara. Uma pessoa morando na rua, pessoa sem casa, uma pessoa sem família, sem tomar banho, fedorento, porque sabemos que quem mora na rua é assim mesmo, a dificuldade. Mas tudo o que ele queria era uma palavra. Enquanto eu estou murmurando por causa de dívidas, enquanto eu estou murmurando porque eu não estou conseguindo pagar as dívidas, aquele homem estava triste porque ele não tinha quem lançasse uma palavra de libertação na vida dele. Ele não queria dinheiro, ele não queria riqueza, ele queria simplesmente ser liberto das garras do inimigo. Quantas das vezes nós murmuramos e reclamamos por tão pouco? Às vezes nós temos um trabalho, às vezes nós temos uma esposa, às vezes nós temos um filho, às vezes nós temos isso, nós temos aquilo, e não valorizamos. Às vezes as pessoas não têm nada, e elas queriam ter o que nós temos, e não valorizamos. Às vezes as pessoas queriam ter o que nós temos, e não valorizamos. Aquele povo de Israel tinha um Deus altíssimo, um Deus poderoso, que deu várias batalhas, entregou nas mãos deles. Eles não valorizaram aquele Deus. Aquele Deus permitiu que Nabucodonosor em outro tempo fosse lá, aprisionasse, destruísse tudo, levasse todo o ouro deles embora. Mas o mesmo Deus fez com que aqueles que sucederam Nabucodonosor fosse lá, assinasse um decreto, devolvesse todo o ouro, e ainda assim ajudasse a restaurar, a restituir o templo, a cidade, e ainda manteram aquela cidade durante um bom tempo. Deus está dizendo: o que eu preciso é simplesmente que fiquem na posição, porque as demais coisas eu faço.
Deus está dizendo, enquanto você está olhando para você mesmo, tem pessoas passando mais dificuldade, tem pessoas que não têm o que comer, tem pessoas que não têm o que beber, tem pessoas que não têm uma cama, tem pessoas que não têm um sofá, não têm uma televisão, tem pessoas que não têm uma estante para apoiar a Bíblia, para poder ler. Enquanto isso, vocês têm tudo isso e ainda não valorizam, porque estão pensando, estão focando em outras coisas. Enquanto nós estamos focando em outras coisas, as pessoas estão querendo focar naquilo que nós temos, porque aquilo que nós temos, nós não damos valor, nós não valorizamos, por isso as pessoas querem o que nós temos, e assim é sucessivamente, porque nós somos ingratos. Fiquei com vergonha daquele homem. Eu fiquei com vergonha. Eu falei para ele, irmão, levanta daí, cara. Na verdade era eu que devia estar me prostrando aos teus pés, porque eu sei quem está te usando. E eu sei o que ele está me dizendo. Ele está dizendo, levanta, teu arrogante, teu presunçoso. Olha tudo que tu tem, olha tudo que eu te dei. Lembra quando tu chegou nessa cidade, como é que eu te trouxe para cá? Tu lembra quem tu era, que tu não tinha um tênis, tu não tinha um sapato? Tu lembra que tu não tinha uma calça? Tu lembra que tu não tinha um relógio? Tu lembra que tu não tinha nada, não tinha nem aonde morar, morava de favor? Tu lembra quem tu era? Agora tu tem tudo isso e não valoriza. Olha esse daí, não tem nada, tem simplesmente um carrinho onde ele dorme dentro do carrinho, mas ele está clamando por mim. Ele está clamando por mim, ele está pedindo para que alguém leia a palavra, que alguém fale, que alguém fale em meu nome para ele, porque tudo que ele precisa é ouvir que eu sou com ele. Tudo que ele queria era ouvir que Deus era com ele. E eu envergonhado, eu disse para ele, aí lá na frente eu vi sobre a restituição, sobre a restauração, eu falei, não, Deus está falando que vai restituir a tua vida. Eu fiquei com vergonha de dizer para ele, Deus está me batendo agora, está me arrebentando, porque eu não te dei atenção quando tu chegou a primeira vez. Deus está puxando minha orelha, porque quando tu chegou, eu tinha que ter dado ouvido para você, prestando atenção no que estava falando. E eu não estava nem aí, porque eu estava bicudinho, preocupado com os meus problemas. Mas depois que eu larguei ele lá, que ele foi lá, pegou as roupas dele, que ele foi embora, eu voltei para o carro e disse para os meus filhos, Deus acabou de puxar minha orelha. Deus acabou de puxar o meu orelha. Eu poderia muito bem ter ficado calado, mas sabe por que eu disse para os meus filhos, Deus acabou de puxar o meu orelha? Para que eles não venham cometer o mesmo erro que eu cometi, para que eles não venham ter que sofrer a mesma coisa que eu sofri, que eles não venham aprender da mesma forma que eu aprendi, mas que eles venham aprender de uma forma mais suave, mais branda. Eles não precisam passar pelo que eu passei, para saber fazer o certo, porque tudo aquilo que eu já passei de errado, que eu fiz de errado, que eu aprendi de errado, tudo aquilo que eu sofri, eu digo para eles, não façam isso, que se fizer vai sofrer. O problema é que aquele povo ficou preso, o povo de Israel ficou preso, porque os mais velhos não instruíram eles como deveriam ser instruídos verdadeiramente. Pagaram um alto preço. Embora Deus tenha restituído a vida deles, foi um alto preço que eles pagaram. Mas eu creio que essa noite, assim como hoje, nesse dia de hoje, eu aprendi. Eu creio que nessa noite de hoje, muitos de nós estamos aprendendo muito com isso. Que Ele é um Deus de restituição, um Deus de restauração. Assim como Ele permitiu que o povo fosse cativo, Ele libertou o povo, restaurou o povo, devolveu tudo para o povo. Mas o aviso dele sempre é um alerta: cuidado para não voltar de novo para a Babilônia. Cuidado para não voltar de novo para a Babilônia. Babilônia é um lugar de tristeza, de angústia. O Senhor está dizendo para nós, cuidado com a idolatria, porque nos tempos de hoje a idolatria está matando muitas almas.
Pastor, mas não se tem mais idolatria, todo mundo sabe que não podemos adorar imagens. Nos tempos de hoje está tendo uma idolatria muito maior do que imagens. E as pessoas não estão percebendo, porque as pessoas estão trocando os carinhos, estão trocando o diálogo das pessoas com pessoas, trocando por diálogos com animais, estão tratando animais melhores do que seres humanos. O Senhor disse assim, que trate bem os domésticos, mas cuidado para não misturar as coisas. E as pessoas estão misturando as coisas, estão se transformando numa idolatria. Estão dizendo que tu não pode falar, que homem com homem é pecado, estão dizendo que falar mulher com mulher é pecado, que tu vai preso, então eu vou preso, porque a minha Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. A minha Bíblia diz que o Senhor não faz exceção de pessoas, que o Senhor ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. O Senhor diz, venha como estás, não importa quem tu és, da forma que tu chegou, mas transforma-se com a palavra, com o poder do Espírito. Aquele povo foi cativo, prisioneiro, porque fizeram muitas coisas erradas. Foi um alto preço que pagaram. Que nós não venhamos ter que pagar esse preço. Os sinais dos finais dos tempos já estão aqui. Muitos não querem acreditar, mas já chegou o final. Muitos acharam que iriam humilhar Jesus, que iriam falar mal de Jesus e ia ficar por isso. Deus Pai se levantou do trono, já mandou uma peste já. E daquela peste já veio outra peste. Quantas mil pessoas já não morreram? Quantas milhares de pessoas não morreram com essa peste que aqui está? É Deus fazendo uma limpa, e é Deus avisando, eu estou por perto, já mandei o sinal que eu estou indo, te consertem antes que seja tarde demais. Finais do tempo está chegando. Nós temos a oportunidade de adorar a Deus verdadeiramente, de fazer para Deus. Nós estamos mais preocupados com o nosso próprio umbigo do que com as coisas de Deus. Estamos mais preocupados com os nossos próprios umbigos do que com os servos e os filhos de Deus. Me destes de beber quando tive sede, me destes de comer quando tive fome, me destes de vestir quando estive com frio. Quando? Hoje eu descobri quando. Mais uma vez, porque eu já tinha feito isso, mas eu tinha me esquecido, e hoje mais uma vez o Senhor me lembrou. Aqueles que estão prisioneiros, é eles que são os alvos, é eles que nós temos que resgatar, e nós vamos resgatar, eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio que nós vamos resgatar. Mas de uma coisa é certa, a restauração do templo já foi dada a ordem. A ordem foi dada, restauração do templo, restauração do templo. O Senhor está indo de encontro ao teu templo. O Senhor está indo de encontro ao teu templo, está indo de encontro à tua casa. O Senhor está entrando agora neste momento lá. Só tu e Deus sabe como é que tu chegou agora aqui neste lugar. Tu chegou arrastado, não foi pelas tuas pernas, mas foi pelas asas dos anjos que te pegou e te trouxe. Tu, para entrar nessa porta dessa igreja, tu disse, Senhor, mas eu não vou nem entrar. Ele disse, tu vai entrar porque eu vou falar contigo hoje. Tu disse, então, Senhor, se tu é comigo hoje, tu fala comigo. Tu não disse para Deus isso? E Deus está dizendo, já estou entrando na tua casa, estou mudando tudo. Estou fazendo uma transformação, tu vai chegar lá, vai ver tudo novo. Faço tudo novo na tua vida, toco na tua corrente sanguínea, te arranco uma enfermidade na qual o inimigo tinha lançado.
O que era para a morte, hoje eu restauro, rebacantoraia, e faço para a vida. Aquilo que era para te humilhar, hoje eu vou te levantar, vou te exaltar, vou dizer que eu sou Deus. Aqueles que te conhecem olharão para ti e dirão, rebacantoraia, irão dizer, somente Deus para mudar a história. E o Senhor está dizendo, eu sou o Deus do impossível, um Deus que muda a história, que restaura, que restitui. A partir de hoje, eu começo a mudar a tua vida. A partir de hoje, eu começo a mudar a tua história. Se tu crer, dá esse primeiro passo a mim, venha de encontro a mim, que todos saberão que eu sou o Deus da tua vida, um Deus de restauração, de restituição, diz o Senhor. Glória, aleluia, 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 oh glória a Deus, aleluia, glória, 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 aleluia, Jesus, aleluia. Vai de encontro agora, Senhor, vai tocando agora, do alto da cabeça à planta dos pés, agora, vai tocando agora, toca, vai tocando agora, vai tocando agora, vai tocando, toca, em nome de Jesus agora, toca nas pernas, vai tocando na corrente sanguínea, toca nos ossos agora, vai tocando agora na corebacanto, na cartilagem, toca nos músculos, vai tocando na mente, espírito da morte, toda ansiedade, toda angústia, toda depressão, te dou uma ordem agora, dá o teu grito agora, vai todo canto, vai soltando, solta a vida dele agora, solta a mente dele agora, vai soltando agora, solta, vai soltando agora, solta a mente dele agora, solta o corpo dele, solta a mente, solta o corpo, vai soltando, vai queimando agora, queima, vai queimando, vai queimando agora, Jesus vai tocando agora, toda a ansiedade, espírito da morte, te dou morte, solta a corrente sanguínea dele agora, solta a corrente sanguínea dele agora, te dou morte, pega toda a tua bagagem agora, sai, toda a enfermidade, pega a tua bagagem, sai, vai de encontro, Senhor, muda a história, abençoa o teu servo, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, orabacantoraia, glória a Deus, aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor essa noite? Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Diga assim, santo, diga glória a Deus, aleluia. Quem tomou posse, dá um salto da cadeira e diga glória a Deus. Eu tomo posse em nome de Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Vamos orar para que Deus possa fazer o milagre sobre a tua vida. O inimigo tem aprisionado, tem tentado abater, tem tentado matar, o inimigo tem tentado calar, mas Deus veio para restaurar. Espírito da morte tem rondado, somente quem já viveu, quem já passou, sabe o que eu estou dizendo, sabe o que esse homem estava vivendo. Quem já sentiu depressão, quem já viveu com depressão, sabe o que esse homem estava vivendo até agora de pouco. Quanto vale isso? Quanto vale a cura da depressão? Quanto vale uma restauração de uma família? O preço é a fé, o preço é a gratidão, o preço é amor pela obra e por aqueles na qual o Senhor levantou. Levante suas mãos para os céus. Senhor meu Deus, soberano Deus, papai amado, papai querido, aqui estão, papai, os teus escolhidos, os teus eleitos, que o Senhor possa vir de encontro a cada um, manifestando o teu poder e a tua glória, pondo por terra todo levante, toda afronta, toda fúria do inimigo, tudo aquilo na qual o inimigo tem se levantado contra a vida dos teus, toda a fúria do inimigo, quanto desânimo, quantas incertezas, quantas angústias, quantas depressões. O inimigo tem se levantado, tocado, dizendo que não vai soltar, mas hoje ele caiu por terra, porque hoje a restauração chegou neste lugar, a restauração chegou nessas vidas. Eu profetizo restauração, eu profetizo restituição do templo, desta casa e da vida desse povo. Eu profetizo tudo novo, é tudo novo,
É tudo novo, 2022 novo, tudo novo, a partir de agora é tudo novo. Contem agora, abacanto, canto, contem a partir de agora, 30 dias, e começam a viver o sobrenatural de Deus, e canto, vai de encontro agora, Senhor, tocando agora, do alto da cabeça à planta dos pés, muda a história, abençoa a todos, é o que eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Consolador, esteja com todos vocês, e quem crê, diga, só os que crê agora, uma salva de palmas para Jesus.